Olá, galerinha do 8º ano, iniciando aí os estudos do 3º bimestre, Geografia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o México, né, e começando aí a trabalhar também a América Latina, tá? Sabemos, né, nos conteúdos ministrados no 2º bimestre, que o México é um país que faz parte da América do Norte, né? No entanto, do ponto de vista sociocultural e também da economia, né, trata-se de um país que faz parte da periferia, né, do sistema capitalista, né, um país emergente e de cultura latino-americana devido à língua espanhola que lá é falada, ok? Então vamos ver aqui algumas informações sobre o México e teremos também nossa aula ao vivo para poder sanar qualquer tipo de dúvida, ok? Vamos lá. Então, aqui uns dados gerais a respeito do México. População ali em torno de 120 milhões, né? Já está um pouco maior, porque esse dado é de 2013. A moeda, o peso mexicano. A área chega a quase 2 milhões de quilômetros quadrados. Capital, Cidade do México, né? O IDH 0,756 e o PIB de 10.307 dólares por habitante. O peso mexicano. Aqui é a localização do México, né, no continente americano. País que faz fronteira ao norte com os Estados Unidos, banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico, e ao sul com a Guatemala. Bom, o IDH mexicano em relação aos demais países da América Latina, o IDH do México é parecido, um pouquinho melhor que o do Brasil, né? Porém está atrás de alguns outros países, né, como Chile, Cuba, Argentina e Panamá. Bom, aqui dentro do território, né, um estudo médio do PIB. Então as áreas ali ao centro e ao norte são as áreas ao qual você tem uma melhor distribuição de renda, tá? Bem como o sul do território, principalmente ali na região de Chiapas, né, ao sul, ao qual você tem uma população de origem maia, você tem as áreas mais pobres do país. Aqui ele procura falar um pouquinho do que são essas semi-periferias. O centro seriam os países ricos, industrializados. A semi-periferia, assim como o México, também o Brasil, seriam os países emergentes. E a periferia do sistema, os países subdesenvolvidos do mundo, né? No caso aqui da América do Sul, muitos fazem parte desse grupo da periferia do sistema capitalista. Características de uma semi-periferia, que é o caso do México. Desempenham o papel de fornecedores de produtos de base, tentam copiar modelos de desenvolvimento aplicados no passado pelos países desenvolvidos. Apresentam indicadores econômicos e sociais intermediários entre países mais industrializados e países menos desenvolvidos. É o caso do México em questão. Aqui algumas motivações que não fazem do México um país desenvolvido. Dá para perceber que isso parece muito com a realidade brasileira atual, tá? De respeito aos direitos humanos. Grande parte da população vive em situação de exclusão, níveis de poluição e degradação ambiental muito elevados, dependência face ao capitalismo estrangeiro, no caso do México, em especial os Estados Unidos, né? E nós sabemos que o México faz parte de um mercado comum que existe na América do Norte, que é o NAFTA, do qual desenvolveu muito a economia mexicana, né, a participação do NAFTA, contrariando, né, muitos pensamentos pessimistas, né, quando esse grupo, esse mercado comum teve início. Então, aqui características da economia mexicana após o pós-guerra: aumento da exportação,
e entrou nos grupos dos países emergentes na década de 80. E como nós já falamos, a participação mexicana no NAFTA, em 92 isso ocorre. Isso fez com que o México aumentasse muito suas relações com os Estados Unidos e com o Canadá. E melhorou muito a sua economia. Tá? Aqui algumas vantagens da participação mexicana no NAFTA e desvantagens. As empresas maquiladoras que foram construídas no norte do país, principalmente para exportar para os Estados Unidos e para o Canadá, são empresas que foram construídas no norte do país, inclusive com o objetivo de evitar ou diminuir a migração ilegal para os Estados Unidos, oferecendo ali empregos para aquela população. E é isso, galera. Na nossa próxima aula falaremos um pouquinho sobre o México, tiraremos dúvidas, tá? Na aula ao vivo. Espero contar com todos. Um grande abraço.